O livro é Atos dos Apóstolos. Capítulo 3. A partir do verso 11, porque o assunto é discurso de Pedro ao povo. Atos, capítulo 3, a partir do verso 11. É bom que todos peguem a Bíblia e acompanhem, irmão. Faça isso. E você vai estar abrindo a porta para o Senhor entrar no seu coração. Amém. Todo esforço nessa parte, irmão, coopera para Deus trabalhar em nós. Glória a Deus. Atos capítulo 3, versículo 11. Vamos ler crendo que estamos sendo auxiliados por Deus, que é o bom Espírito Santo. O assunto é discurso de Pedro ao povo. E pegando-se o coxo que fora curado, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilheis disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregaste e perante a face de Pilato negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós fomos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o seu nome forte, e este que vedes e conheceis, sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e a todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Só até aqui, irmãos. Amém. 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 Amém, irmão. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmão, Deus. esse discurso, como nós acabamos de ler, ele aconteceu dentro do templo, aonde eles iam todos os dias para pregar para o povo. Porque o povo estava todos os dias no templo, e eles iam aonde o povo estava, para ouvir a mensagem.
a mensagem de Jesus. E naquele dia, aqueles homens pobres, pisando no chão, estavam entrando no templo, e um enfermo, coxo, falou: dá-me alguma coisa. Ele olhou para aquele homem e falou: nós não temos nada para te dar, nem ouro, nem prata, mas uma coisa nós temos. Estendeu a mão para aquele homem e falou para aquele homem: levanta e seja curado. E aquele homem levantou, irmão. Ele era coxo e entrou pulando para dentro do templo, pulando e salteando e dando glória a Deus. E os homens se maravilharam daquilo e já quiseram glorificar João e Pedro. E este é um dos grandes problemas dos nossos dias de hoje, irmão. Os homens não percebem isso e acabam roubando a glória que só deve ser dada a Jesus Cristo. E aqui Pedro fez um discurso maravilhoso e falou: sabe, o nosso Deus já colocou na boca de Moisés há muito tempo atrás. Ele falou: Deus vai levantar um homem no meio de vós. E quando Deus levantar ele, é a ele que vocês ouvireis. Moisés, neste momento, ele está pondo um ponto de validade na lei. O que significava? A lei vocês têm que obedecê-la. Mas quando Deus levantar um varão no meio de vós como a mim, é a ele que vocês ouvirão. Nesse momento foi colocado um ponto final na lei. Aonde que acontece o ponto final? Jesus Cristo. A autoridade foi transferida toda para Jesus Cristo. E Pedro, olhando para aquele povo, disse: e este homem esteve no vosso meio. Vocês mataram, mas Deus o ressuscitou. E esse homem que vocês negou é quem está dando a saúde perfeita para esse coxo. Irmão, observe que os apóstolos, ainda que acontecia uma glória e um milagre, jamais roubaram os atributos e a glória de Jesus. Jesus entrou para o centro da pregação. Ele falou: nós não fizemos nada, foi o homem que vocês mataram que fez. Foi o homem que vocês rejeitaram. É ele quem está dando essa saúde perfeita para este homem. E o que eles fizeram? Ao invés daqueles homens quererem ir para cima de João e de Pedro, querendo mais alguma coisa, mais algum milagre, eles baixaram todos aqueles homens ao estado de pecadores. E aí ele começou a cobrar daqueles homens arrependimento. Este sentimento jamais pode sair de dentro de nós, irmão. Não somos nada, não temos direito de exigir nada de Deus e de Cristo, porque o maior e o mais grosso já foi feito na cruz. Já ouviu aquele ditado popular, irmão, quando alguém ganha uma coisa que não esperava? E ele fala: o que vier daqui para frente para mim é lucro. Eu não tenho que cobrar mais nada. E está aqui o que Pedro e João disseram para estes homens, né? E pela fé no seu nome, fez seu nome fortalecer. E este que vedes e conheceis, sim, a fé que vem por ele. A fé que vem em Jesus Cristo. Nós não podemos esquecer do nome de Jesus em momento algum, irmão. Se você falar de Deus e não pôr Jesus na sua mensagem, você não carrega a mensagem de Deus. Jesus, ele é o centro de toda a promessa da Bíblia. Ele é a revelação e o último mistério que haveria de ser revelado é Jesus Cristo. Aqui Pedro e João cita os antigos da lei. Paulo, em outro lugar, fala: e eles desejaram ver os nossos dias, o que nós estamos vendo hoje. Isaías, quando ele escrevia sobre o Messias, ele estava descrevendo o Messias, ele quis falar o nome do Messias, mas ele não tinha o nome ainda. Deus não tinha dado o nome para ele. E ele falava assim: e o seu nome será... E o seu nome será... Ele escreve de novo. Ele não consegue, ele não tinha o nome. E aí ele está tão maravilhado, ele começa a descrever
as características de nosso Senhor. E o seu nome será Deus Forte, Príncipe da Paz, Maravilhoso, Conselheiro. São as virtudes que está em nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Irmão, a este sim, você pode servi-lo de olho fechado, que você nunca vai ficar traído e nem mesmo envergonhado, irmão. Ele não abandona. Eu pequei, não importa. Todos pecam. Jesus jamais abandona, principalmente os que pecam. Porque está escrito nas Escrituras Sagradas, aquele que crer jamais morrerá, irmão. Morrerá para Deus. Jamais morrerá. Não existe. Aquele que é resgatado para sempre. Louvado seja Deus. E aqui, irmão, esses dois entram cheios de alegria. Cheios de alegria. E Pedro, um homem pobre, humilde, faz um discurso maravilhoso. E eu vou mostrar para vocês, irmão, a diferença de um homem convertido e que carrega a porção do Espírito Santo para a diferença de um que não é. Pedro e João, antes de receber o Espírito Santo, qual que era o comportamento deles? Medo. Quando pegaram Jesus, o que eles fizeram? Correram. Por que eles fizeram isso? Porque eles ainda não estavam revestidos do Espírito Santo. Homens na carne. Depois desse capítulo, se vocês lerem aí, ó, o próximo título no capítulo 4, tá? Pedro e João aprisionados. Pedro e João, depois desse discurso, porque João e Pedro falou na cara de todo mundo, vocês mataram um homem inocente. Isso era grave. Ele estava dizendo que o Sinédrio matou uma pessoa inocente. Aí o que fizeram? Pegaram eles e levaram na frente do Sinédrio. O Sinédrio falou, se vocês pregar no nome desse homem, aliás, primeiro bateram neles, aí Gamaliel falou, deixai de mão esses homens. Se essa obra é de homem, ela vai se desfazer. Se é de Deus, cuidado. Vocês podem estar contendendo contra Deus. Bateram neles, olharam na cara de João e Pedro e falaram assim, se vocês voltar para lá e pregar no nome desse homem, nós vamos te matar. E aí João e Pedro olham na cara deles e falam, o que vocês acham que é mais correto? Ouvir os homens ou ouvir a Deus? Fez uma pergunta abusada. E eles saíram dali, o que eles fizeram, irmão? Fizeram exatamente aquilo que foi dito para não fazer. Foram para o templo. Vocês viram a diferença? Antes de receber o Espírito Santo, eles raparam fora, não precisaram nem afrontar eles. Eles vazaram com medo. Foram embora, largaram Jesus sozinho. Mas depois que eles foram convertidos e receberam o Espírito Santo de Deus, irmão, aí não tem mais medo, irmão, porque a morte não põe mais medo no cristão, irmão. Não põe mais medo. Se entrar alguém e pegar o Josafá, eu não tenho medo, porque eu sei que se tirar a minha vida, eu vou para um lugar melhor do que esse onde eu estou. Eu vou conhecer o meu príncipe. Eu vou conhecer o meu Salvador. Não tem como a gente ter medo. Pedro e João estavam duplamente revestidos, irmão. E é por isso que tem muitas diferenças aonde a gente anda no meio cristão. Alguns são levados por interesses humanos, desejos de ver milagre, pessoas que querem ser abençoadas, são traídos por viradas de cativeiro, Deus dizendo que vai fazer as coisas na vida deles. O convertido, irmão, ele só busca Jesus. As demais coisas ele fará. Foi ele que disse, irmão. Jesus já profetizou para nós sobre a nossa vida material. Ele falou, Josafá, Marcos, Edson, Cleusa, Lisomar, Josué, Núbia, Ana Souza, Carme Carvalho, Daniel Bittencourt, Hermina Alves, está aqui, Ana Quitério, Cristiano, todos os demais que estão aqui, Tânia. Ele já falou assim para nós, busque o reino e as outras coisas serão feitas. Ele não vai nos abandonar, irmão.
Vamos buscar o reino. O reino é Cristo, irmão. Nós temos que carregar o reino conosco e sempre levar o evangelho da paz. Não é o evangelho da paz entre os homens, não. Porque muitos lugares que você lançar essa semente, ali vai haver uma reviravolta. Esse é o evangelho da paz com Deus. Você vai levar o evangelho da paz com Deus. Todos os homens são inimigos de Deus. E só tem um caminho para que você volte a ter paz com Deus. É crendo em teu Salvador e nosso Salvador Jesus Cristo. Lá, irmão, eu até anotei uma passagem ali, ó. Jesus fala assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Testificar significa dar testemunho. As Escrituras davam testemunho de Jesus. O que é testemunho? Elas falavam de Jesus. Quando a gente diz aqui, olha, Moisés falou que quando vier um e esse aparecer, a ele você deve ouvir, é Moisés dando testemunho de Jesus Cristo. E ele diz que não existe vida fora de mim. Não existe vida em outro lugar fora de mim. Então, irmão, se você quer levar o evangelho que gera vida, você só precisa guardar um nome: Jesus Cristo, na sua cabeça. Mais nada. Nome de ninguém. Nenhum homem. Nenhum outro. Nenhuma denominação. Mais nada, porque está escrito na palavra de Deus, só tem um nome dado entre os homens por qual devemos ser salvos, e o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. A pregação que tem Jesus Cristo como foco é uma pregação genuína dentro do Evangelho. Quando você leva essa pregação, irmão, falando para o teu parente, naquele almoço, você está pegando arroz e você está falando com Deus: Deus, me dá um momento para falar de Jesus. Senhor, prepara a situação, abre a porta da palavra aqui, Senhor. Prepara o momento. Isso é aquele que carrega a boa semente, irmão, clamando a Deus a oportunidade para lançar a semente. E Deus fará, irmão. Deus fará obras maravilhosas no nosso meio. Obras de conversão. Mas ela vai vir debaixo de muita luta, de muito choro, né? Em alguns momentos vamos nos sentir abandonados, mas o Espírito Santo vai dentro de você, ele vai encher o seu coração de tal modo, irmão, que ao invés de você se sentir fraco, aí é que você vai estar forte para poder levar a palavra de Deus. E não existe, irmão, nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Só tem uma forma que faça nós perder o amor de Deus. É quando você dá as costas para Jesus e vai embora. Jesus chora, irmão. Ele fica triste porque ele veio para salvar todos. Mas tem aqueles que preferem mais o mundo do que Jesus. E o mundo não é ir para o mundo, irmão. É quando você está de terno e gravata e alguém anuncia o evangelho para você e você prefere o título que você carrega. E você prefere a fama, a glória humana. Você prefere ficar em um lugar onde tem 1000 pessoas, cheio de confusão, de ira e de contenda, mas tem 1000 pessoas aqui dentro. Aqui a minha influência social é grande e você dá as costas para aquela meia dúzia de crente que está falando verdadeiramente de Jesus Cristo. É ali que Jesus está, irmão. Aquele outro lugar, Jesus vai lá apenas para resgatar as almas, porque ele não reina. Jesus não reina, não domina. Lá a palavra de Jesus Cristo, ela não tem domínio sobre os homens. Porque quanto maior é o reino dos homens, maior é a fama, menor é a participação do Messias, irmão. Mais longe ele vai ficando de dominar aquele ambiente. A prova disso, irmão, é os acontecimentos presentes. A gente tem ouvido coisas que
nunca esperávamos ouvir, irmão. Isso significa que é a falta da inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo não está falando ali. O homem que prega pelo Espírito Santo, irmão, ele obedece os ensinos que estão nas Escrituras, nem mais, nem menos. E Jesus Cristo está sempre no foco, falando dele, trazendo a nossa memória em todos os momentos, irmão, que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, irmão. As demais coisas, irmão, são tudo ferramentas, irmão, que servem para fazer a manutenção da fé. Não para salvar. Para salvar é só Jesus Cristo. Mas tem uns que precisam ser podado nisso, podado naquilo outro, para se manter um pouco mais firme. Mas nada disso é salvífico, irmão. Nada disso é salvífico. Quando Jesus Cristo vier, irmão, vai ter homens subindo para a glória de Deus de bermuda. Vai ter irmãs de cabelo curto subindo para a glória de Deus. Jesus Cristo disse para aqueles homens todo encapotado, parecendo santos, cheios de vestimentas como a lei ordenava. Jesus Cristo olhou para aqueles homens com o dedo apontando para eles e disse: as prostitutas e os bandidos vão entrar no céu na vossa frente. Significa, vocês vão ficar de fora e eles vão entrar no céu. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus estava apontando para a fé. É pela fé que seremos salvos, irmão. Aquele que crê de verdade no nome de Jesus Cristo já tem em si mesmo a vida eterna em Jesus Cristo, meu irmão. Eu estava lendo até hoje à tarde essa parte da Bíblia, irmão, aonde Jesus Cristo fala: aquele que crê em mim já tem em si mesmo a vida eterna. É o próprio Messias falando, e ele fala também: e jamais morrerá. Glória ao nome do Senhor, irmão. Existem muitos pecados, irmãos. Todos eles são perdoáveis. Não existe pecado que Jesus não possa perdoar. Qual de nós pode dizer: até aqui Jesus vai, mais adiante não? Um absurdo. Se a pessoa se arrependeu do fundo da sua alma, quem pode dizer que não vai ter perdão? Porque naquele dia tem muita gente que vai ficar de fora da salvação, que ele tinha uma aparência irrepreensível. Ele era um ancião, ele era um crente que não perdia culto, estava sentado nos primeiros bancos, e vão ter uma surpresa. O Senhor vai falar: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. E eles vão tentar se justificar, e não estão mentindo, irmão. Eles vão falar a verdade. Senhor, nós profetizamos em teu nome. Nós curamos em teu nome. Por acaso, irmão, é o povo do mundão que vai falar isso? Não. É aquele que está na igreja. Nós falamos em teu nome. Ele vai falar: aparta-te de mim. Vocês estavam carregados de rótulos. Hoje nas igrejas, irmãos, eles colocam uma banca. Quando você entra, você já passa naquela banca ali, pega a vestimenta, o traje, as ordenanças, aquele monte de folha de ordenanças, ensinamento, e vai. Se você suportar tudo isso e for fiel até o fim, você vai ser salvo. Está pior que os fariseus. Porque Jesus Cristo abominou isso aí. Os homens deram mais valor para as próprias regras que inventaram do que para as regras que Deus estabeleceu naquela época da lei. E Jesus Cristo encerrou tudo, irmão, em uma única regra. Jesus Cristo falou assim: um mandamento novo eu vos dou. Um novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, irmão. Jesus Cristo não mentiu quando falou, irmão: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, irmão. Você vai jogar no chão um balaio de ordenança humana para carregar apenas um, irmão. Apenas um mandamento, irmão. E tem gente que ainda dá as costas e não quer, irmão.
Tem gente que não quer porque ele não consegue enxergar Deus se não for em algo que ele tem que fazer, sacrifícios, ele tem que fazer coisas, ele tem que sofrer, tem que ser pisado por outros homens. E Jesus Cristo falou, não precisa nada disso. Creia somente. Creia somente. O cego de Jericó, só para nós terminar aqui, irmão. Jesus Cristo, ele estava fazendo milagres, discursos, mas mesmo assim o povo ainda não estava enxergando que aquele Jesus, filho do José, que morava atrás da rua do Zequinha, perto da padaria do seu Francisco, eles não acreditavam que aquele homem podia ser o Messias. Entendeu, irmão? Jesus Cristo para eles era algo muito normal e muito material. Ele mora no bairro. Aonde? Galileia. É uma periferia. Era uma periferia. E Jesus fazia os milagres. Só que em determinado momento, ele teve que perguntar. Olha só, irmão. Teve algum momento que ele teve que parar e falar assim para os seus discípulos. Quem vós, ou seja, vou usar a palavra mais comum, quem vocês dizem que eu sou? Olha, irmão, ele teve que perguntar. Quem vocês dizem que eu sou? E quem o povo fala que eu sou? Ele falou assim, ó, Senhor, estão falando que tu é o Messias, aliás, que tu é João, ou que tu é... Ele podia ser qualquer coisa. Eles acreditavam até que Elias podia ressuscitar e aparecer, mas menos que ele era Elias. Aliás, que ele era o Messias. Jesus teve que perguntar. Mas aquele cego de Jericó, sentado lá na beira do caminho, coitado, nunca viu nada na vida. Cego de nascença. E ele vê que Jesus está passando por aquele caminho. E se Jesus passa, irmão, talvez nunca mais ele ia ver Jesus. Nunca mais. E aquele homem se levantou, se colocou de pé. Não podia ir para a direita nem para a esquerda, porque ele não sabia em que direção que Jesus estava. Provavelmente levantou a mão e falou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouviu aquilo e incomodou Jesus. E tinha muitos doentes com ali, irmão. Tinha muito doente, pedindo misericórdia, pedindo compaixão. Mas o cego de Jericó falou uma coisa que chamou a atenção de Jesus. O cego, o homem era cego. Ele falou uma coisa que chamou muita atenção de Jesus. Mão erguida. E falou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus falou, esse homem, traz ele aqui. Não, mestre, tem muita gente. Traz ele aqui, porque ele é um filho de Abraão. Sabe por que Jesus falou isso, irmão? Porque aquele homem, ele mencionou uma profecia. Ele não falou, Jesus, filho de José, que mora atrás da padaria do seu Francisco. Ele falou, Jesus, filho de Davi. Porque estava escrito, o Messias virá da linhagem de Davi. O cego creu que aquele homem era o Messias. E os que tinham olhos não estavam enxergando a glória que estava diante deles, irmão. Pode ver que os outros cegos, Jesus, ele cria um lodo para testar as pessoas. Fala, agora vai lá na água e se lava. Ele não pediu nada para esse homem, porque esse homem já manifestou a fé em Jesus Cristo. O que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Então vê. Bendito seja o nome do Senhor, irmão, que essa pregação de hoje pode destampar teus ouvidos e os teus olhos para enxergar Jesus Cristo, irmão. Você viveu muitos anos dentro de uma igreja, um Jesus Cristo de fábula, um Jesus Cristo que na verdade, irmão, era só um conto de fada, irmão. Hoje chegou o momento de você ouvir uma pregação verdadeira, onde Jesus vive e Jesus salva. Bendito seja o nome do Senhor. E aquele cego que não tinha visto nada, irmão, praticamente ele disse isso aqui, irmão. Eu sei, Jesus, que tu é o Messias. Eu sei que tu é o filho de Davi. Eu sei, em tuas mãos tem poder. Me cura.
Jesus olhou para aquele irmão, eu imagino que Jesus pegou no rosto daquele cego e falou: o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Veja, irmão, abriu os olhos e viu Deus, irmão. A primeira imagem que ele tem é de Deus, irmão. Que maravilha, irmão. Esse cego foi muito mais abençoado do que qualquer um de nós, irmão, que está aqui, que sempre enxergou desde a nossa meninice. Esse é o nosso Messias, irmão. E é essa mensagem que nós temos que pegar no coração e falar: eu vou anunciar o Messias, Jesus Cristo que salva. Porque tem muita gente anunciando um Jesus mau, que mata e que condena. Um evangelho ruim, um evangelho que é um trator, aonde arranca as esperanças das pessoas, irmão. E Jesus fala: por que vocês estão preocupados comigo? Eu não vim destruir, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Louvado seja Deus, irmão. Não dê ouvidos a qualquer evangelho, irmão, que te assusta, te assustou, irmão, te pôs medo, se arrancou tuas esperanças, se tirou sua vontade de viver. Foi Satanás quem estava pregando para você, não foi Deus, irmão, porque só ele vem para roubar a fé, matar a vida e destruir, lançando no inferno. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ninguém Glória a Deus, que o evangelho aleluia, genuíno de Jesus, ele tira a Santo esperança Deus, de ninguém, aleluia. irmão. A verdadeira mensagem de Deus, ela vai produzir em você esperança, alegria, fé e confiança em Jesus Cristo, irmão. Não tem como gerar outra coisa. O evangelho de Jesus não gera Vida, glória, nada aleluia, além disso, irmão. Jesus. Levanta as Santo tuas Deus, mãos, aleluia. sabe, irmão, tantos anos sofrendo e fala: Jesus Cristo, eu estou aqui e eu quero me entregar para o teu evangelho, Senhor. Sirva-se de mim, só me enche, Senhor. Sou simples, humilde, não tenho muito conhecimento, mas uma coisa eu tenho: boa vontade em te servir. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Rei da glória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Rei da glória, aleluia. Santo Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus. Irmãos,